Alô galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Depois de muito tempo ausente do canal do YouTube, o cara trabalha demais. Meu amado prof, lindo e maravilhoso, pessoal, Adriano Monteiro, para mandar mais uma super dica. Aliás, não são super dicas, vamos comentar algumas questões desta prova agora que aconteceu agora para o nível fundamental. Amado mestre, muitas dúvidas, muitas como eu falar, conturbações, muitas turbulências nessa prova. Olha só, na verdade, no último domingo, né, agora no dia 11, né, a gente teve provas para os níveis fundamental e superior. Prova para assistente em nível fundamental e prova para analista em nível superior. Em relação à prova de nível fundamental, a gente teve somente 10 questões sobre trânsito e transporte, noções de trânsito e transporte. Não houve, né, nenhuma questão que a gente diga assim tenha havido recurso, tá? Na verdade pode ter havido recurso, claro, mas nenhum que a gente tenha enxergado que algum recurso possa ser bem sucedido, tá? Então a gente não viu nenhum problema nessa questão de nível, nas provas de nível fundamental, mas nas questões relativas à prova de nível superior, sim, a gente viu algumas questões e a gente vai comentar essas questões aqui, umas 4 questões, né, que dá uma margem para recurso, mas 2 delas aí com certeza a gente pode já considerar que o recurso realmente ele é cabível e muito provavelmente ele vai ser aceito porque existe mais de um item correto. Outras 2, né, tem alguns probleminhas aí. Como eu falei, eu vou ler para o prof, aí ele vai responder para vocês. Aqui nós vamos começar com a primeira prova, a prova de assistente de atividade de trânsito e transporte. Essa aqui é para fundamental. A prova de nível fundamental. Então vamos lá, profzinho. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Aí vamos lá. Considerando as ações a serem promovidas pelo Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, analise os itens listados a seguir e assinale-os com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso. Aí vamos lá. Tem a primeira opção. Adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Sei nem o que é isso. É o seguinte, olha só, essa questão aí exigiu conhecimento do aluno quanto ao artigo 76, parágrafo único do CTB, lá no capítulo referente à educação para o trânsito. Você vai ter no artigo 76 e parágrafo único, o comando da questão ele é os artigos, ele refere ao caput do 76 e ao parágrafo único. E ele pede o que é verdadeiro ou falso em relação aos incisos desse artigo. Show? Então, essa questão é o artigo 76 do CTB. Bem, é uma questão extremamente, digamos assim, traiçoeira. Traiçoeira por quê? Porque ela trouxe em alguns desses itens aqui, para a gente colocar o verdadeiro ou falso, pequenas modificações, modificação de uma palavra que tornou o item errado. Nesse item que você leu primeiro, a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito é o inciso 1 desse artigo 76, parágrafo único, tá? E está correto, é verdadeiro o inciso 1. No próximo item, que diz assim, elaboração de plano de prevenção de acidentes de trânsito, não é prevenção. O organizador colocou prevenção, mas a palavra correta é redução. Olha só a covardia. Tá? Em vez de prevenção, é redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito com vistas à integração universidade e sociedade na área de trânsito. É o inciso 4 desse artigo 76, parágrafo único. Tá? Então, olha aí, tirou a palavra redução e colocou prevenção, tornou o item errado. No terceiro item, no próximo, a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores, estudantes e multiplicadores. Não existe essa palavra estudantes. Ele colocou a palavra estudantes entre multiplicadores e professores e tornou o item também incorreto de acordo com a leitura do artigo 76, parágrafo único, inciso 2.
E, por fim, criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Sim, está de acordo com o inciso 3 do artigo 76, parágrafo único. Essa questão é uma questão que não é de nível fundamental, viu? Essa questão é uma questão de nível médio que sai de nível superior. Então, assim, o organizador ele trouxe uma questão bem complexa, traiçoeira, tá? Para uma prova de nível fundamental aí da prova, que por sinal, na minha concepção, em virtude dessa questão e da próxima que a gente vai comentar, são questões que não houve questões desse nível praticamente na prova de nível médio que a gente teve para historiador. Então, é uma certa aí incongruência do organizador, né, show? Aí o gabarito então, prof, está correto? B. O gabarito correto, letra B de Blitz, não tem recurso aí nessa questão 47. V, F, F, V. Isso. Na questão 48, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, no qual devem constar. Beleza. Tu lê o comando, aí eu leio os coisas. Ótimo, professor. E aí a gente faz os comentários aqui, a gente vai ver repetitivo. Este pilantra aqui estava sumido, mas agora ele voltou com tudo, com gás total. Artigo 280 do CTB, essa questão 48, nos pré-requisitos de um auto de infração. Aí vamos ver a esperteza, aí eu já acho uma questão um pouco mais bem elaborada, não traiçoeira, mas uma questão que buscou aí um certo pensamento, um certo conhecimento. Olha só, requisitos do auto de infração. Letra A, o que é que deve constar lá no auto de infração? Letra A, somente o local e a data do cometimento da infração, somente isso. Tu já imaginou tu receber um auto de infração, show, na tua casa? Só dizendo assim, o local e a data. Aí não diz qual é o veículo, para quem é que eu vou mandar esse auto? Para quem é que eu vou mandar essa notificação? Tem que ter a placa do veículo, tá certo? Pelo menos, tá? Tem que ter o local da infração, sim. Tem que ter o agente autuador, se foi um agente, se foi uma autoridade, tem que ter lá a identificação da autoridade, a matrícula. Se não foi, se foi um equipamento, tem que ter a identificação do equipamento, tá? Então, alguns requisitos, não somente o local. Então, está errado o item A. O prontuário do condutor, em todos os casos, não. Lá no artigo 280, a gente vai ver que um dos incisos traz o prontuário do condutor sempre que possível, tá? O prontuário só se for possível. C. Assinatura do infrator, sempre valendo esta como notificação do cometimento da infração. Show? Esse item C aqui é o que pegou. Eu conheço alunos bons, preparados, que procuram pelo em ovo numa questão dessa e acabam marcando o item como esse, o item C. Ele viu o item C, achou um item bonito e marcou. E o item em si, o item C, ele não é uma afirmação incorreta. A assinatura do infrator, sempre valendo esta como notificação do cometimento da infração. Sim, a assinatura do infrator vale como cometimento, como uma comprovação, como uma notificação do cometimento da infração. Tá certo? Mas, se a gente for analisar o comando da questão, ele diz o seguinte, ele traz a palavrinha devem. É o que deve constar, é obrigatório constar no auto, tá? E a assinatura do infrator não é obrigatória. Nesse mesmo inciso aqui lá do artigo 280, ele fala, a assinatura do infrator sempre que possível. Então ele suprimiu essa expressão que possível, show. E colocou o item aqui, C. Então é sempre que possível. Então não deve constar, só vai constar quando possível. Então, o comando da questão, esse item C para o comando da questão está inadequado, está errado, tá? Mas o item C, sim, analisado sozinho, solitário, sem observar o comando da questão, ele está certo, tá? Mas se a gente for analisar o comando da questão, o contexto da questão está errado. O que torna correto somente o item D de Detran. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Esses dados devem constar sim no auto de infração. Então a 48, questão 48, gabarito, letra D de Detran. Isso a gente está comentando da prova 1, viu, show? O gabarito da prova 1, tá? Porque a gente sabe que são vários gabaritos e tal, e eles invertem aqui os itens. Então a gente está comentando a prova 1.
Massa. Então agora vamos lá para a prova de analista superior. de nível superior. Analista de trânsito e transporte de E administração. aqui a gente vai conversar somente aquelas questões que houve problema, Polêmica, tá? exato. Polêmica, questões polêmicas. E na questão 27, vamos lá, temos lá, com fundamento na resolução número 622/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, pode-se afirmar corretamente que... Olha só, essa resolução 622 ela trata do sistema de notificação eletrônico, né? E aí vamos ver o que é que a gente tem nessa questão que pode gerar recurso, que pode haver problema. Na verdade, o recurso já passou, o prazo do recurso foi até ontem às 17 horas, mas a gente está aqui, esses comentários que vão servir para a próxima prova e para quem estiver fazendo aí pelo Brasil afora o concurso relacionado ao Detran, a PRF, Guarda Municipal e sim, se a resolução 622 estiver inclusa no edital. Bem, a utilização do sistema de notificação eletrônica não substitui qualquer outra forma de notificação para efeitos legais. Substitui sim. Então o item está errado, não substitui. A palavra não tornou o item incorreto. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Está correto, item B. De blitz, está correto. É de exclusiva responsabilidade do usuário e de cada Detran o acesso ao sistema de notificação eletrônico, respondendo ambos solidariamente por todos os atos praticados. Não, a responsabilidade é exclusiva do usuário. Não existe essa responsabilidade do Detran, tá certo? Então, respondendo ambos também solidariamente, também está incorreto. Então, a responsabilidade é exclusiva do usuário, as informações, o acesso ao sistema de notificação eletrônica. D. O sistema de notificação eletrônica não permitirá o parcelamento das multas de trânsito. Está correto também o item D de Detran. Então, ao S, como de praxe, como na prova de vistoriador aconteceu, eu trouxe 2 itens corretos para a questão 27. Então quem acertou ganha 2 pontos. Os itens B e os itens D, tá certo? Ele considerou lá, salvo engano no gabarito oficial, o item B de blitz, tá certo? A questão do prazo de 30 dias. Então, quem por acaso entrou com recurso em relação à questão 27, muito provavelmente esse recurso vai ser provido porque itens B e D estão corretos na questão 27. Já na questão 29, são componentes do CONTRAN. São componentes do CONTRAN. Pessoal, é o seguinte, o que foi que o organizador fez aí? Ele trouxe no item A um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, está correto, é um componente do CONTRAN, e um representante do Ministério da Defesa. Olha só, traiçoeiro também o organizador. Por quê? Porque no CTB não traz Ministério da Defesa, traz ainda Ministério do Exército, tá? Ministério do Exército. Acontece que o Ministério do Exército, em 99, através de uma lei complementar, a lei complementar de número 97, ela se transformou em comando do Ministério da Defesa, ou seja, foi criado o Ministério da Defesa e os ministérios, os antigos ministérios do Exército, da Aeronáutica e da Marinha se tornaram comandos do Ministério da Defesa. Então o que é que o organizador fez? Poxa, eu vou levar o Ministério da Defesa, que é o ministério atualizado. Na prática, quem está lá é um integrante do Ministério da Defesa, porque não existe mais Ministério do Exército. Mas na teoria, para o CTB ainda tem Ministério do Exército. Não foi alterada essa letra do CTB, tá? Então ele cobrou o conhecimento aqui específico do CTB e não o conhecimento atualizado, digamos assim, do candidato, o que eu acho também de um pequenez muito grande. Então ele não está cobrando o conhecimento do candidato, ele está cobrando o decoreba do CTB aqui, tá certo? Lá no CTB existe o Ministério do Exército, mas eu conheço aluno que errou, né, marcou esse item A, tá? Porque fez essa análise correta até certo ponto, mas não foi uma análise mais cuidadosa, mais com precaução, tá certo? Então, se agir de forma precavida, o correto era não marcar esse item, era procurar um outro item mais correto. O item B, Ministério das Relações Exteriores, não. O Ministério das Relações Exteriores não é componente do CONTRAN, não é integrante, não há integrante do Ministério das Relações Exteriores no CONTRAN. Ministério da Justiça, sim, existe um componente do Ministério da Justiça, inclusive hoje é um policial rodoviário federal que
é o representante do Ministério da Justiça lá junto ao CONTRAN, é um grande amigo, um grande parceiro, Adilson Paulo. Abraço para o senhor, seu Paulo. Um representante do Ministério da Educação e do Desporto, olha, tá correto. E um representante do Ministério da Saúde, tá correto. Olha o item C tá tal e qual o CTB, tá certo? Esses dois representantes aqui é o gabarito preliminar, veio como esse item C, tá certo? E é o gabarito que você, aluno mais precavido, deveria ter marcado. Eu acho que a grande maioria dos alunos marcou esse item C. Um ou outro aí, eu acho que marcou o item A de forma mais apressada. Lembrando, gabarito aqui é o da prova 1. No item D fala de representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Não tem representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas tem o representante do Ministério dos Transportes, sim, tá? Então, 29. Gabarito preliminar C com esse item traiçoeiro, que é o item A aí, por conta do problema do Ministério da Defesa. Vamos lá agora para a questão. Tu acha que falta mais uma? Só um, para faltar uma? Falta, acho que é 38 e a 39. Então vamos lá. Pronto. Eita, menina. A 38 é grande, mas se você quiser, você lê só o... A gente não vai ler todos os itens, não. Vamos só para a correta, beleza? Para alguns crimes elencados na 38, elencados no CTB, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou em entidades públicas, sendo o trabalho aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Uma das espécies possíveis são delitos aos quais é legalmente aplicável a solução exposta. Você vê que a comando da questão ele é um pouco confuso, sabe? É um comando extenso, é um comando que não há uma clara evidência naquilo que ele está trazendo de conhecimento, mas a gente sabe que ele está cobrando conhecimento aqui do artigo 312A do CTB. O artigo 312A está falando que é o seguinte: em algumas situações lá, né, o juiz pode aplicar a pena de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E aí lá tem algumas penas, né, que podem ser vai continuar até cima de mim. O cara tá frio demais. 16 graus, vai continuar cima de mim aqui. Eu tô engolindo um ar gelado aqui. Desliga esse negócio. Ótimo. Show. Olha, falou minha língua. Então, pronto. Beleza, agora melhorou. Então, ó, o artigo 312A, ele está trazendo o seguinte: todos os crimes do CTB, em todos os crimes pode-se substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, artigo 312A. Eu vou pegar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada nele aqui. Eu gosto de pegar aqui, tá sempre com a minha maçaroca aqui, tá, com o meu livro, dizendo o seguinte: olha só o que é que o artigo 312A diz, olha aqui. Opa! Para os crimes relacionados no artigo 302 a 312 deste Código, ou seja, todos os crimes do Código, 302 a 312 são todos os crimes do Código. Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Aí ele diz quais são as atividades que pode ser substituída essa pena por outra, em que situação pode ocorrer. Então ele está dizendo o seguinte: nos crimes pode sim ser substituído essa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E aí o que é que acontece aqui, meu amigo? O que é que ele deveria ter trazido? Ele deveria ter trazido nos itens aqui alguns itens em que não tivesse crime, porque essas penas podem ser substituídas em todos os crimes. E o que é que ele trouxe? Ele trouxe todos os crimes divididos na A, B, C e D. Tu vai dar erro. Ou seja, todos os itens da A, B, C e D estão corretos. É uma questão em que todos os itens estão corretos, a questão 38. Então quem fez essa ganha 4 pontos. Quem fez essa vai ganhar 4 pontos. Na verdade, quem fez essa não vai ganhar nenhum ponto, porque ela vai ser anulada. Porque você encontra nos itens A, B, C e D alguns crimes, todos esses itens aqui estão dentro. Não, fica muito, não precisa, não há necessidade. Ótimo. Não. Tem todos os crimes aqui nos itens A, B, C e D. Então, de forma que essa questão 38, ela ficou um pouco confusa e ela
vai ser muito certamente anulada, tá, pelo organizador, porque ela tem todos os itens corretos aqui. Então, galerinha, para poder finalizar aqui rapidinho, deixar o condutor, questão 39, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, constitui que? Eu sei que vai ser algum crime, agora crime de alguma coisa. Pois é, o pior é o seguinte, olha só, também foi uma situação em que o organizador, infelizmente, cobrou decorar, né, o artigo específico que trata disso. Porque a gente sabe que se o condutor envolvido em acidente com vítima não presta socorro à vítima, vai ser uma situação que vai ser crime, que vai ser infração lá para o artigo 176, inciso 1, e vai ser crime para o artigo 304. Mas show, exatamente da forma como está aqui na questão 39, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, exatamente assim está na infração, no artigo 176, inciso 1. Olha só, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Então aqui tem a letra exata da infração, que é o gabarito preliminar. Ocorre que no artigo 304, ele vai falar o seguinte, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. A gente tem uma letra diferente? A gente tem expressões diferentes. No crime ele fala imediato, lá na infração ele não fala imediato. Mas no final das contas, deixar de prestar socorro, tanto vai ser infração gravíssima, quanto vai ser crime. E aí ele veio com essa traiçoeira, com essa traição também, com essa forma sorrateira, e trouxe aqui a letra específica da infração. E é o gabarito B, infelizmente, porque no crime a letra, né, fala em outras palavras que vai ser crime. Então, exigiu, em outras palavras, um decorebinha do artigo 176, inciso 1 e do artigo 304. Olha só, galerinha, vamos estar voltando agora no próximo vídeo, porque o limite máximo é 22 minutos, estamos chegando no limite máximo. Amado mestre, desde já, obrigado pela sua atenção. Geração concurseira, professor Adriano Monteiro e Colégio de Concursos, antenados 24 horas. Grande abraço, professor Adriano Monteiro, @gmail.com, professor Adriano Monteiro, lá no Insta. Tchau, galerinha. Vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Não esqueçam, a casa caiu, o Pai Leucio está me ligando, a casa caiu. Tchau. Vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Abraço, tchau.